Você sabia que é possível prender o Ender Dragon numa jaula? Ou que se você trocar o nome de um Vindicator, ele vai atacar qualquer mob? Bom, hoje eu vou te mostrar 30 fatos do Minecraft que você provavelmente não sabia. Sabia que os Endermans podem dropar diamantes? Bom, eles já droparam. Antes das Ender Pills, esses bichos eram uma ótima forma de conseguir esse minério. Mas depois a Mojang mudou isso em atualizações. E eu acho até melhor, porque desse jeito os diamantes ficaram muito mais raros, cara. E essas duas vacas não são as únicas no jogo. Na verdade, existe uma vaca secreta no Minecraft. Da próxima vez que começar uma tempestade no seu mundo, presta atenção nas Kogu-vacas. Se um raio atingir elas, a cor vai mudar de vermelho para marrom. E essa Kogu-vaca misteriosa pode te dar sopa suspeita dependendo da flor que você usar para alimentar ela. Mas cuidado, cara, porque um segundo raio é o suficiente para transformar esses bichinhos de volta para a forma normal. Os Hoglins não têm medo de nada. Bom, na verdade só de cogumelos. Por algum motivo, essas feras enormes vão se assustar muito com um fungo distorcido. Então da próxima vez que você resolver explorar o Nether, lembre-se de levar um pack de fungos distorcidos para deixar os Hoglins bem longe de você. O Minecraft foi criado em apenas 6 dias. E o nome original nem era Minecraft. O Notch começou a programar um jogo chamado Cave Game no dia 10 de maio e terminou o projeto dia 16 de maio. E foi aí que o mundo teve acesso pela primeira vez para as versões alpha. E é muito louco pensar que o Minecraft que a gente conhece nasceu em apenas uma semana, mano. Isso aqui é, na verdade, isso aqui. Ah, calma, eu posso explicar, mano. Os sons do Ghast chorando no Minecraft não são de nenhuma fera misteriosa. Para fazer esses efeitos sonoros foi usado um gatinho, velho. O músico C418 gravou sem querer o gato dele miando enquanto acordava de um cochilo. E foi assim que veio a ideia pro choro de Ghast, mano. No Minecraft nós temos super força o tempo todo, já que com o inventário cheio de caixa shulker nós conseguimos carregar 999 packs de itens, mano. Isso é basicamente 63.936 itens individuais. E se a gente considerar um inventário cheio de barras de ouro, o jogador vai estar carregando 877 toneladas desse minério, que é equivalente ao peso de 8 casas. Pra carregar isso tudo tem que ser muito forte mesmo. Golems de neve só podem ser criados por um jogador, né, mano? Na verdade, não. Na versão Bedrock, se 2 blocos de neve spawnarem embaixo de uma abóbora, o golem de neve pode só surgir sozinho do nada mesmo. E ok, isso é um evento muito raro, mas não é impossível. Você já teve a impressão de que a sua pá tava mais lenta em blocos de grama? Então, na verdade, não é só uma impressão. Por algum motivo, os blocos de grama têm mais resistência à mineração do que os blocos de terra. É como se a parte verde do bloco fosse mais dura. Além disso, o pedregulho também precisa de um pouco mais de esforço para quebrar do que uma pedra normal, mas ainda é melhor do que minerar obsidian, por exemplo, cara. A dungeon é a avó das estruturas, cara. Elas spawnam mobs hostis desde o começo, e por isso elas são as estruturas mais antigas que você pode se deparar com mobs hostis. E é provavelmente por isso que elas têm um visual bem básico, mano. Mas quem sabe elas não vão sofrer alguma mudança no futuro, né, velho? Quem sabe? É impossível morrer caso você esteja num barco. É bom, mais ou menos, mano. Esse item tem um super poder secreto. Caso você cair de qualquer altura enquanto estiver navegando na terra, o seu dano de queda vai ser completamente anulado, velho. Então não importa se você cair de uma cachoeira ou de um precipício. Caso você esteja no barco, você não vai perder nenhum coração, cara. Antigamente, um simples soco era o suficiente para causar uma enorme explosão. Antes da versão beta 1.7, a TNT não precisava de um isqueiro para ser acesa. Então você podia causar muita destruição apenas socando, cara. Mesmo que pareça bem absurdo, isso era normal antigamente. E bom, ainda bem que mudaram, porque imagina acender isso aqui do nada. Acredite se quiser, mas o Ender Dragon tem uma fraqueza secreta. Essa criatura conhecida por destruir tudo que passar pelo seu caminho não consegue destruir barras de ferro, velho. Isso mesmo, essas barras de ferro pequenas e finas são invencíveis. Eu acho que o dragão não quer arriscar destruir os cristais sem querer, né, velho? Você sabia que cogumelos brilham? Bom, não é muito forte, mas acontece. Esse fungo brilhante emite iluminação do nível 1, que não é o suficiente para iluminar sua casa, mas o suficiente para evitar que mobs spawnem. Então caso você queira tirar os mobs de perto de você e não quiser gastar tochas, tá aí uma solução, velho. Pandas bebês são os novos slimes, cara. Não sai por aí caçando eles, cara. Calma. Isso acontece porque toda vez que esse filhotinho fofo espirra, existe uma chance de 0,1% dele dropar uma bola de slime. E tá, mano, isso é muito nojento. E mesmo sendo uma pequena chance, considerando o tamanho do mundo do jogo, cada chance importa, velho. Vamos falar a verdade, esse é um jeito bem divertido de procurar por slime, cara. Ferro é mais valioso que diamante. Isso porque a barra de ferro é usada em muito mais receitas que qualquer outro item. Mais até que tábua de madeira, pra você ter uma noção. Então, da próxima vez que você estiver minerando nas cavernas, não ignore os minérios de ferro, porque depois de esquentar eles, você vai poder fazer muitas coisas, cara. Você vai ficar surpreso de como esse negócio é indispensável. Endermen são os seres nativos de toda Minecraft, já que esses bichos enormes de olhos roxos são os únicos que podem nascer em qualquer dimensão do jogo, seja no The End, no Overworld ou no Nether. Eles vão estar lá pra fazer companhia, cara. Sabia que os villagers costumavam ser completamente silenciosos? Quando eles foram adicionados no Minecraft, os villagers não falavam nada. E foi só 2 anos depois, na versão 1.6.1, que nossos amigos finalmente ganharam sons, cara. Ainda bem que isso aconteceu, né, cara? Porque seria muito desconfortável andar nas vilas sem ouvir o famoso... Quem diria que os raios podem transformar tartarugas em tigelas, cara?
cara. E beleza, eu sei que isso é muito chocante. Tá, essa piada foi meio ruim, velho. Mas é como se as tempestades fossem capazes de mudar a forma das tartarugas. Cara, qual que é a lógica por trás disso, mano? Alguém me explica, por favor. Beleza, de jeito nenhum que esse Gash pode caber nesse minecart, né, velho? Pensa de novo, cara. Mesmo sendo gigantescos, essas feras choronas ainda podem entrar normalmente dentro dos carrinhos. Fazer isso é bem perigoso. Mas caso você conseguir, eu tenho certeza de que você terá um dos passageiros mais épicos e intimidadores, pelo menos, mano. Mas uma coisa que você nunca deve fazer é tentar ser carinhoso demais com seus bichinhos, mano. E ok, relaxa que eu vou explicar. Não importa o que aconteça, jamais dê um cookie pros passarinhos. Porque assim como na vida real, os nossos amiguinhos não podem comer chocolate, senão algo bem trágico acontece. Então evite envenenar seus mascotes e mantenha aquele jarro de biscoitos bem longe. E dê apenas as boas e velhas sementes, porque é isso que eles comem. Esse Vindicator odeia galinhas, e tudo por conta do nome dele. Acontece que se você renomear um Vindicator pra Johnny, ele vai usar machado pra ser hostil contra qualquer mob do jogo. Beleza, quase qualquer mob, porque os pillagers ainda passam. Mas de resto, esse cara não vai ter perdão. Nem mesmo do Ender Dragon, cara. Poções de invisibilidade não te deixam invisível de verdade. Beleza, existe uma chance dos seus amigos perceberem a sua armadura ou as partículas quando você caminha. Mas os gatos, villagers e morcegos também não vão ser enganados, cara. Eles têm visão biônica, aparentemente. Acredite se quiser, mas é assim que o Enderman te vê. Quando você entra no espectador e clica no Enderman, a visão muda pra cor invertida. E todas as dimensões ficam diferentes. E dá até mesmo pra ver como os creepers ou as aranhas enxergam o mundo, mano. Eu não imaginaria isso nem se os porcos voassem, cara. E na verdade, os porcos voam, mano. E você pode ser o piloto deles. Tudo que você vai precisar é de uma elytra e um laço e pronto, cara. Se você quiser, pode até colocar uma cela nesses bichinhos pra carregar mais algum passageiro. Você já sentiu uma sensação familiar quando tá minerando e acha bedrock? Bom, relaxa que você não tá imaginando coisas. Porque na verdade, a textura da bedrock é apenas a pedra com contraste alto. E não para por aí, velho. A pedra do fim simplesmente inverte a textura do pedregulho, por exemplo. Mas agora, o que acontece quando você invoca um Wither no The End? Bom, eu aposto que deve ser uma briga muito insana, né, velho? Mas o que acontece é bem diferente. O dragão é rápido demais pro Wither conseguir atingir. Mesmo quando ele para pra descansar, as explosões simplesmente não acertam o Ender Dragon. Ele nem percebe que o Wither tá lá, cara. Tá querendo procriar alguns coelhos pra fazer poções de pulo, mas não tem nenhuma cenoura no inventário? Bom, não se preocupe porque os coelhinhos não são tão exigentes assim. Além de cenouras, eles também gostam de flor de dente de leão, cara. E tem várias dessas pelo mundo, é fácil de achar. Galinhas com zumbis em cima podem se reproduzir, cara. Sim, exatamente. Essa dupla dinâmica faz tudo junto. E podem até mesmo cuidar dos filhotinhos até eles crescerem. Só não espera nenhum omelete porque eles não botam ovos. Agora, se você quiser testar sua mira, visita o End e procure por frutas do couro. Quando ela é atingida por uma flecha, o bloco dropa na hora, sem quebrar o resto da árvore. E como tem várias dessas em várias alturas diferentes, eu tenho certeza que é um ótimo lugar pra treinar suas habilidades com arco, cara. Toma cuidado com os axolotes, porque mesmo parecendo fofinhos, esses caras escondem algo. Nas antigas notas de atualização do launcher da Minecraft, existe uma mensagem secreta. Esse código criptografado traduz a seguinte mensagem: os axolotes não são o que parecem. E tá, agora o que será que eles querem dizer com isso, cara?